Histórias de cuidado muitas vezes começam antes mesmo da vida profissional. E, em muitos casos, nascem dentro de casa, com exemplos que marcam a vida para sempre. Hoje, a gente vai acompanhar a trajetória que começou ainda na infância, no interior da Bahia, e que se transformou em uma carreira de cuidado e dedicação com o outro. Acompanhe conosco agora no Fala SBCD. Olá, eu sou o Ricardo Lauricella e esse é o Fala SBCD. Tudo bem, Irlene? Tudo bem, Seja muito bem-vinda. obrigada. É um prazer receber você aqui hoje para compartilhar um pouco da sua história com a gente. O prazer é todo meu, né, por esse espaço e estar podendo contar um pouquinho da minha história, que eu sempre tive muita vontade, já contei essa história diante do espelho para mim mesma, né? Gente, e para quem está nos assistindo, a Irlene Trindade, ela hoje é responsável técnica da UBS Flor de Maio. Ela começou a trajetória dela em 2012 como auxiliar de enfermagem e desde 2021 integra o time da SBCD, com foco no acolhimento e no cuidado dos pacientes. Irlene, a sua história com a enfermagem, ela começou muito antes da vida profissional. Sim. Como que eram aqueles momentos da sua infância, né? E como que foi esse desenvolvimento? Foi uma espécie de chamado para a enfermagem? Foi um chamado porque eu nem conhecia a palavra enfermagem, né? Eu era de um povoado no interior da Bahia, onde eu nem conhecia muito a profissão do meu pai, e o que eu me recordo, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, eu acho. Quando meu pai administrava as medicações intramuscular nas crianças, né? Aí o pessoal daquele povoado passava no médico e ia até a minha casa, onde eu morava com meus pais, para poder fazer essa administração. Então ali eu segurava o algodão, eu era auxiliar do meu pai, mas eu não entendia que aquilo era enfermagem, cuidar. Eu sabia que estava fazendo bem para alguém, mesmo a criança chorando, sentindo dor, mas ali eu já entendia, né? Meu pai, ele me explicava que aquilo era para amenizar a dor, curar uma enfermidade, uma doença. Eu segurava o algodão. Esse algodão era colhido ali do pé do algodão do quintal da minha casa, né? E o álcool era aquele álcool grande, né? 2 litros. Então hoje eu sinto o cheiro. Quando eu sinto o cheiro do álcool, eu lembro do meu pai. Eu era auxiliar dele, e aí eu acho que tudo começou ali, né? Ele sempre me explicou. Até hoje eu fico pensando, né? Hoje eu faço auditoria de higiene de mãos, né? Da importância, né? Que é para evitar as iras, né? As infecções relacionadas à saúde. E o meu pai, ele fazia essa higiene, né? E eu não tinha ideia do que era. E ele não usava sabonete já utilizado, tinha que ser um novo, era uma bacia de água. E ele fazia a higiene, ele usava aquelas camisas, né? Ele puxava, fazia a higiene na técnica. Não sei se ele seguia todos os passos, né, que a gente segue hoje, mas ele fazia na técnica e ali ele higienizava suas mãos. A toalha tinha que ser branca, passada, que a minha mãe passava no ferro. E hoje eu entendo qual era aquele cuidado que ele fazia para não ter contaminação. E ali ele administrava aquelas injeções e eu ali, segurando o algodãozinho para ele. Tinha que higienizar as mãos também. Caramba, Irlene, e essa história, além de muito bonita, porque tem a ver com a sua história, ela lembra a gente de algo muito importante, né? Sim, a higienização de a mãos. higiene de mãos. Porque há algum tempo, eu acho que há quase uns 10 anos, a Universidade dos Estados Unidos, uma das mais reconhecidas, John Hopkins, fez um estudo para entender a infecção hospitalar. Sim. E aí, no meio dessa história toda, eu me lembro que o estudo comentava que eles descobriram que havia ali uma questão relacionada à higienização adequada de mãos, inclusive dos profissionais médicos. Sim. E eles colocaram uma equipe de enfermagem com autorização e mandato para observar se aqueles profissionais de enfermagem e aqueles médicos, inclusive, estavam fazendo a higiene correta das mãos. E, pelo que eu me lembro, não tenho os dados precisos, mas me lembro muito bem que depois desse cuidado, a infecção naquele hospital diminuiu bastante. Sim, e aí você conta muito uma importante. história poética, Sim. porque você fala sobre aquele algodão que era colhido ali, Sim. né, sobre aquele seu primeiro contato com a enfermagem, a conexão, né, eu acho muito bonito quando você fala da memória olfativa, de lembrar do cheiro do álcool, como que isso
continuou na sua vida? Porque de técnica para enfermagem, você foi depois, se tornou enfermeira, né? De que forma que isso evoluiu na sua vida? Então eu terminei o colegial lá na Bahia, né, e vim para cá, para São Paulo, porque lá hoje tem, mas lá não tinha escola de enfermagem, não tinha faculdade, não tinha nada, né. E daí eu vim para São Paulo morar com a minha irmã, em Guarulhos. E daí outro dia eu falava, eu quero ser enfermeira, né, porque lá na Bahia, quando eu estava estudando, eu ficava encantada quando eles iam fazer palestra de educação e saúde na escola, que hoje eu faço, né. E aí eu ficava lá na primeira, eu era a primeira, né, que ficava lá na frente. E daí elas chegavam de roupa branca, eu achava lindo, até hoje eu acho linda a roupa branca, representa, né, o jaleco, né, a saúde. E eu ficava encantada ali, prestando atenção em cada coisa, em tudo que elas falavam, né, da prevenção, das ISTs, né, eu prestava atenção em tudo. E daí quando eu cheguei em São Paulo, eu estava passando na rua e uma moça me entregou um panfleto de uma escola de enfermagem. E abri a escola, eu falei, é essa que eu vou entrar. Eu trabalhava, ganhava muito pouco, mas eu falei, dá para pagar, né, o curso, né? E aí eu comecei, terminei em 2008, 2009, terminei o meu curso, tão sonhado, auxiliar técnico. E em 2012 eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar como auxiliar de enfermagem, numa unidade chamada Vila Albertina. Ah, lá na Zona Norte de São Paulo. Na Zona Norte de São Paulo, isso. E aí eu fiquei nessa unidade por 10 anos. Uau. Como auxiliar, entrou uma outra OS, eu fui subrogada, passei para técnica. Lá eu comecei a minha faculdade em 2018. Foi quando a SBCD chegou em 2021. Né? E aí eu fiquei encantada, fui pesquisar sobre a empresa, né, e vi que o compromisso com a saúde pública, né, que isso é muito importante. E aí eu continuei na SBCD, e a SBCD me deu uma oportunidade incrível em 2023. Abril de 2023 eu já tinha terminado a minha faculdade, tinha feito minha pós-graduação, e aí eu fui para outra unidade, que é onde eu estou hoje, Flor de Maio, como enfermeira. Que aprendizado você traz dessa sua trajetória? Sim. E aí a gente falando especificamente do cuidado, né? Dessa atenção ao paciente, ao usuário do sistema, o que você te toca? Olha, eu sempre pensei muito no cuidado. Eu me sinto muito feliz. Quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim. É uma satisfação enorme, sabe? De cuidar uma palavra. Às vezes o paciente, ele vai na sua unidade de saúde, ele não quer uma cura, às vezes ele nem tá doente, mas a cura ali psicológica, emocional, sabe? Ele quer te ouvir, ou que você escute ele, né, de alguma forma, ele quer ouvir algo que você tem a falar. O idoso, principalmente, o idoso às vezes, o familiar, infelizmente, às vezes não escuta, não tem tempo, ele não tem para quem falar algo, né? E ou ele não tem mesmo ninguém, idoso mora sozinho. Então quando ele chega ali na unidade, que você faz aquele acolhimento, você escuta, sem julgamentos, isso já é o início da cura, né? Uma dor, né? Conversar ali com a pessoa. Então isso é maravilhoso, você cuidar do outro, como se você estivesse cuidando dos seus. A empatia, né? O respeito, a humanização. Cuidar do outro como se estivesse cuidando de si mesmo. Hoje eu cuido de outro aqui em São Paulo, né? Longe da minha família, de alguns. Um irmão meu está hospitalizado, sendo cuidado por outros, né? Mas eu sigo aqui cuidando, como se eu estivesse cuidando dele. Eu poderia falar, não, eu me formei para isso, eu vou lá cuidar dele. Não. Eu quero cuidar do outro sem conhecer, sem saber a história dele, né? Mas prestando o melhor cuidado. Porque eu sei que ele também está sendo cuidado por meus colegas, né? Que bonito, porque você está falando aí uma coisa muito importante, e quando a gente fala em comemoração da Semana da Enfermagem, a gente está falando disso, né? Sim. Você sabe que é uma classe, né? A classe dos profissionais de enfermagem. Sim, exatamente. E que você está dando o seu melhor aqui, e que tem um colega dando o melhor lá. Que também está lá. dando o melhor lá com o meu irmão. Quando você falou sobre a pessoa vir, o idoso vir e querer ser ouvido e querer Sim. ouvir, Sim. existe também uma questão técnica aí, né? Da escuta Sim, qualificada, e que muitas vezes, como o familiar está tão acostumado com aquele outro familiar,
ele não percebe algo que pode estar falando da saúde, Exatamente. né, ou uma dica de Exatamente. resultado. Ele não percebe, ele não para. E às vezes ele acha que aquilo que o idoso vai falar, uma outra pessoa que ele já escuta, mas você já falou isso, não para. E às vezes não é, é um pedido de socorro ali, né? E é algo diferente. Às vezes, você fala isso todo dia. Não, ele vai falar algo diferente. Então essa é a importância de parar e escutar, dar uma atenção. Na atenção primária, que a gente está falando aí na porta do OBS, onde você tem a sua principal atuação nessa maior parte dessa trajetória, imagino que você tenha muitas histórias marcantes. Bastante. Pode contar uma pra gente? Olha, eu tenho... Nossa, são várias, porque assim, eu atuei bastante em sala de vacina, né? Então, recebi os bebezinhos lá para fazer a BCG, a primeira vacina. E depois, hoje eu recebo mensagens via WhatsApp, fotos de pessoas que já têm 12 anos, né? 14 anos, que eu já estou na área há 14 anos. E isso me traz uma satisfação muito grande, é muito emocionante isso, né? Quando elas falam, você que fez o meu pré-natal, sabe? Hoje eu faço consultas pré-natal, puericultura, e elas falam, olha aqui o meu bebê, você que fez, você que me deu aquela atenção, foi você que procurou tal vaga em outro lugar para mim, sabe? Foi você que, tem até um relato assim, foi você que me ajudou naquele dia que eu te encontrei em outra unidade de saúde, eu não tinha dinheiro para ir embora e você me ajudou, porque você já me conhecia que eu era sua paciente. Então, são vários relatos, assim, muito gratificantes. Eu faço sem pensar em nada em troca, mas sempre vem, né, pra gente. Então, agora pra gente fechar, Irlene, que mensagem você deixa para os futuros profissionais da enfermagem? Da enfermagem, todas as pessoas que me perguntam, inclusive da minha família, quando eles vão estudar algo, profissão, eu falo, nem me pergunte, que eu vou falar, estude enfermagem, né? Mas tem outras profissões lindas também na área da saúde. Mas eu acho muito importante, né, a gente entender um pouco da saúde, né, estudar, fazer um curso que seja, né, pra gente entender, porque a saúde é ampla, tudo a gente precisa. E enfermagem, onde há vida, há enfermagem, né? Desde o início ali, do diagnóstico da gravidez, até o óbito, a enfermagem está ali, segurando nas mãos. E eu gosto muito do propósito da SBCD, né? Que somos feitos de pessoas para cuidar de pessoas. E nunca esquecer o cuidado, seja onde for, não só na saúde, mas sempre cuidar do outro como se estivesse cuidando de si mesmo. Irlene, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e queria desejar, usando você aqui hoje, para todo o time de enfermeiros, enfermeiras, técnicos da SBCD e dos demais locais, parabéns pelo dia de vocês, pela semana de vocês. Obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradece e, independente de tudo, nós somos valorizados. Mesmo que o mundo diga que não, eu me valorizo muito e sou muito feliz com a minha profissão. E agradeço todos, né, que participaram um pouquinho dessa minha trajetória e que me ajudou a chegar até aqui. Para muitos pode não ser nada, mas para mim é muito, é tudo. Sou muito grata a todos. Nós agradecemos ainda assim. Obrigado. Até a próxima. Até. E obrigado a você que nos acompanhou. O Fala SBCD é uma produção da equipe de comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres como a Irlene. Até a próxima.